Desde que eu nasci, eu já nasci na igreja, né? Mas que eu conhecia Jesus não faz tanto tempo assim. E desde que eu entendi quem eu era sem Cristo, começou a crescer em mim uma necessidade, uma vontade maluca de cumprir com aquilo que Deus tinha para minha vida, da forma que Deus queria que eu servisse e tudo mais. Isso começou a ser uma coisa ardente no meu coração, sabe? E o primeiro passo para que a gente cumpra com o nosso propósito em Cristo Jesus é a gente entender o porquê que a gente tem que cumprir com o nosso propósito, sabe? E não sei vocês, mas desde que eu conheci a verdade do Evangelho, quem é Jesus, quem é esse Jesus maravilhoso, sabe? Que foi capaz de transformar a minha vida, foi capaz de me tirar do lugar de onde eu estava e me colocar para falar sobre Ele para outras pessoas. E até antes disso, mas que transformou a minha vida, meu coração, eu comecei a querer que isso fosse verdade na vida de outras pessoas também, sabe? Quando a gente conhece uma verdade, a gente quer que outras pessoas conheçam essa verdade também, né? Isso se torna uma coisa assim que queima os nossos ossos, assim como diz lá em Jeremias. E aí tem uma parábola que eu gosto muito, sabe? É muito comum às vezes a gente ver tu vai ver um pastor, um grande homem de Deus, tu vai saber a história do cara, o cara era traficante, o cara era ladrão, o cara aprontava. Às vezes os mais loucos parece que tem o testemunho mais fora da casa, né? E aí me vem muito uma parábola que Jesus vai falar para Simão, que era um fariseu, que está lá em Lucas 7, 41, 42, que diz assim: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com quem pagar, perdoou ambos. Qual deles então o amará mais? Pensa que você está devendo 500, você perdoa a dívida de um cara que te devia 500, o outro devia 50, qual que você acha que vai ser mais grato? Sabe? Provavelmente o cara que estava te devendo 500, né? Porque a dívida era muito maior. E é isso que eu penso com relação ao nosso serviço, com relação ao nosso chamado a Deus, sabe? Quanto mais a gente entende o quão perdoados nós fomos, quanto mais a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz, mais intenso e mais constante, mais excelentes nós vamos ser para cumprir o nosso chamado. Às vezes a gente vê muitos líderes que estão cansados, que estão sobrecarregados, tu vai conversar com eles, eles pararam de olhar para a visão da cruz. Eles pararam de ver através da ótica da cruz, e isso é um problema. Porque quando a gente faz isso, a gente parou de entender que a gente precisa cumprir com o nosso chamado, cumprir com o nosso propósito, porque Cristo já nos ofereceu e já deu a vida por nós. Então essa é a importância, sabe? Da gente pensar assim, quando a gente está desanimado, quando alguma coisa acontece, ou quando a gente quer começar a cumprir o nosso chamado, comece olhando através da perspectiva da cruz. Comece olhando para quem você era, comece olhando para o que você podia, para a vida que você podia ter e de onde Cristo te tirou. Porque assim você vai ser cada vez mais grato para cumprir aquilo que Deus tem para você e para o seu coração, sabe? E eu gosto que Jesus usou essa parábola para explicar por que aquela mulher pecadora ungiu os pés dele com perfume, sabe? Com lágrimas, que aí o pessoal ficou, nossa, mas para que isso? Aí ele falou isso, porque ela entendeu. Ela entendeu o que mais importava, sabe? E falando sobre isso, eu precisei entender uma coisa durante esses anos, desde que eu me converti, é que Cristo, ele não... Porque quando a gente conhece Jesus é isso, a gente quer cumprir, a gente quer fazer e tudo mais. Só que às vezes a gente esquece de um pequeno detalhe. Na verdade, a gente não foi chamado para fazer, nós fomos chamados para ser. E isso é a parte mais difícil, na verdade. Quantos aqui já receberam alguma promessa ou tem no seu coração que vão fazer alguma coisa para o Senhor? Podem levantar a mão. Eu já recebi muitas palavras, muitas promessas, acredito que muitos de vocês também, de que talvez você seria um pastor, de que talvez você seria um pregador do Evangelho, um grande ministro, enfim, que Deus te colocaria em lugares altos, que Deus te colocaria em lugares para que você falasse do nome dele. E o que eu vejo muito que acontece às vezes é os líderes se preocuparem muito com a promessa, sabe? Muitas vezes as pessoas olham muito através do viés da promessa. Nossa, Deus me prometeu que eu vou ser um pregador, então eu vou fazer de tudo para ser um pregador. Deus me falou que eu vou ser um ministro de louvor, então eu vou ser o melhor de técnica que eu puder. Deus me falou que eu vou ser tal coisa e eu vou fazer de tudo para que eu seja. Mas antes disso, na Bíblia, Deus chamou para que você seja filho.
E esse precisa ser o seu primeiro cumprimento do seu chamado. Antes de você se preocupar com o fazer, você precisa se preocupar com o ser. Até porque tem uma palavra que ela me assusta um pouquinho na Bíblia, que ela é bem forte, que diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês têm noção que vai ter gente que vai para o céu, que vai lá achar que vai entrar e Deus não, eu não te conheço. Não, mas eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu estava lá na igreja todos os sábados, todos os domingos, estava em todas as escalas que me colocavam. Mas o seu primeiro chamado você não cumpriu, que era o conhecer a Ele, que era o ser filho. Você não tem como ser filho de quem você não conhece. O primeiro chamado, que é para o relacionamento, você não cumpriu. Adão e Eva no jardim, no princípio de tudo, Adão, ele na verdade tinha ali que dar nome aos animais e tudo mais, mas no final ele se encontrava com Deus. No final ele ia lá e falava com Deus. Não era só para ele dar nome aos animais, mas era para que ele tivesse um relacionamento com Deus. E é para isso que Deus nos chamou. Tem muita gente que fica uma vida inteira, gente, na igreja, fazendo, sem conhecer Jesus. Gente, que eu mais ouço de gente desviada, que eu fico apavorada. Assim, eu tenho ficado apavorada quando eu tenho ouvido isso. Pessoas que agora estão voltando para a igreja e me falam assim: Mari, vou te dizer, eu fazia tudo na igreja. Eu tocava, eu cantava, eu pregava. Eu sinto falta disso. A pessoa está perdida no mundo faz anos. Sabe do que ela tem saudade? De fazer. Ela tem saudade de estar na igreja. Ela tem saudade de estar aqui, fingindo que é importante. Que isso aqui, que o cantar, que o pregar é mais importante que qualquer outra coisa. O pessoal não sente falta da presença porque nunca conheceu. E eu fico pensando, cara, a pessoa ficou anos no mundo, sofrendo, com o pecado castigando ela, abraçada ali naquele mundo. E o que ela sente falta é de tocar. O que a pessoa sente falta é de cantar, é de pregar, é de estar ali, sei lá, fazendo um story, tirando uma foto. Porque essa pessoa não entendeu nada. Nós não fomos chamados simplesmente para fazer um serviço. Nós fomos chamados para desfrutar da presença dele. E a gente tem acesso a essa presença. E aí esses dias conversei com uma jovem e ela me falou isso. Nossa, eu fazia de tudo. Não, mas eu fazia de tudo, eu fazia muito bem, eu sou muito boa no que eu faço. E eu, quanto tempo faz que tu não ora? De vez em quando eu lembro. Às vezes eu peço para Deus me abençoar, para Ele cuidar de mim. Mas ela sentia falta do serviço, não da presença, porque ela nunca conheceu a presença. E tem gente que vai ser assim uma vida inteira, infelizmente. Sabe? O que eu mais peço para Deus é que eu não faça simplesmente o serviço de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Essa é a minha oração de todos os dias. Deus, que eu não seja uma pessoa que faz o teu serviço sem ser uma mulher de Deus. Essa é a minha oração de todos os dias. Que eu falo, eu e a Cassiana, a gente conversa todos os dias. Para que a gente não simplesmente faça o serviço de Deus sem ser homens e mulheres de Deus. E é isso que eu te convido para que você cuide, para que você ore também. Não queira só fazer o serviço de Deus. Queira ser um homem e uma mulher de Deus. Isso é o mais importante. Seu relacionamento com Deus, ele precisa vir antes do ministério. Ele precisa vir antes do serviço. Ele precisa vir antes do servir numa escala, do que tocar num culto, do que tirar uma foto, do que fazer as mídias. Isso é importante. Você consegue desfrutar da presença de Deus nesses momentos? Com certeza. Você está cumprindo seu chamado com Deus? Provavelmente sim. Mas se antes você não tem um relacionamento com Deus, me desculpa, seu serviço não serve para nada. Nada. Até porque muitas das vezes a gente acha que a gente precisa de uma posição, de uma unção, de um talento, de um cargo para que a gente seja usado por Deus. Muita gente. Gente, teve gente que já falou, já chegou em mim no Cassiano, falando, me dá uma posição de liderança para que eu cumpra o meu chamado em Cristo Jesus. Tá falando, vamos lá, vamos cumprir teu propósito, mas o que tu tem feito? O que Deus te chama para fazer? O que tu tem feito onde tu está hoje? Não tô meio parado, mas por isso eu quero para poder começar. Não, então tá fazendo errado. Você não precisa de uma posição, você não precisa de um cargo.
Você não precisa de um talento. Ai, mas eu não canto, mas eu não toco, mas parece que eu não faço nada, eu não prego, eu não falo direito. Cristo, ele não está preocupado com isso. Você vai cumprir o seu propósito independente do que você acha que você tem ou não. Isso não é o mais importante. Não é sobre uma unção, não é sobre um talento, não é sobre uma performance. Deus rejeita a performance, porque Ele está preocupado com o coração. Quando a gente vive o nosso propósito, quando a gente entendeu para o que fomos chamados, que é para esse relacionamento, a gente começa a ter discernimento. Esse discernimento é o Espírito Santo falando para a gente aquilo que a gente deve fazer. Às vezes você vai estar no seu trabalho e Cristo e o Espírito Santo vai tocar no seu coração para que você fale dele para outra pessoa. Às vezes você vai estar lá, tem uma pessoa que vai estar precisando só de um abraço. Cristo, ele vai falar no seu coração e você vai lá e você vai dar esse abraço. Isso acontece, gente. Isso é normal. Isso acontece quando você tem relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Cristo. Quando você cumpre com o seu primeiro chamado. E aí, de repente, você não precisa do cargo. Você não precisa da posição. Porque você já faz aquilo que Cristo chamou para fazer. Não quer dizer que Ele não vai te dar um cargo. Mas mais importante do que o cargo é o que você tem feito para servir a Deus agora onde você está. Da forma que você está. Sabe? Gente, uma história que eu gosto muito da Bíblia e que eu vejo muitas pessoas, alguns pregadores às vezes, mudarem o contexto. Você vai ser como Davi. Você está aí sendo rejeitado pelas pessoas, as pessoas estão falando mal de você. Você vai ser ungido rei, assim como Davi foi ungido. Você vai governar sobre onde você está e nananana. E falo muito isso com relação ao ministério. Mas quando a gente vai olhar a história de Davi, gente, Davi, ele foi... Imagina, Davi, a história dele é fantástica. Eu gosto da história de Davi. Davi, ele era de fato mais diferente dos irmãos, rejeitado ali por todos eles. E aí chega Samuel para falar, ó, Deus mandou de um novo rei em Israel. Precisamos de um novo rei. Saul já não está dando mais. Saul já mudou o coração. E aí ele vai lá e ele olha aqueles filhos de Jessé lá e pensa, nossa, com certeza um rei vai sair daqui, porque esses caras são grandes, cara, né? Tem tudo para ser rei. E aí Samuel olha e Deus vai falando, não é nenhum desses aí. E aí de repente ele pergunta, tá, e cadê o outro? Tu não tem outro filho? Aí Jessé, olha, tem um lá que tá lá pastoreando as ovelhas lá, mas eu acho que ele não é rei, né? Eu imagino Jessé pensando, nossa, Davi rei, que loucura. E aí vem Davi, e aí Samuel diz, tá aqui o rei de Israel. E aí Samuel é ungido em frente aos irmãos que rejeitavam ele, em frente ao próprio Jessé que rejeitava ele. E de fato, essa história de Davi, se você olha essa parte, você diz, cara, que legal, é isso aí que eu quero. Queria assim que Deus me usasse como usou Davi, né? Porque, nossa, eu sou rejeitado, as pessoas não acreditam em mim, não falam bem de mim. Só que aí a gente vai ver o resto da história de Davi. Davi, até ele ser ungido rei, demorou muito tempo. De fato, ele recebeu a promessa de ele, foi ungido rei ali, mas até que ele assumisse o trono, levou muito tempo. E aí a gente vai ver a história de Davi. Gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele era uma pessoa que vivia segundo esse coração. Davi, ele entregava marmita para os irmãos enquanto os irmãos estavam indo lá para a guerra, guerrear. Davi, mesmo sabendo que os irmãos não falavam mal dele, não gostavam mal dele, sabe o que Davi fazia? Ia lá e levava comida para os irmãos, sabendo o que acontecia. Sabendo que os irmãos não eram muito fã dele, mas ele não estava nem aí. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, sabe? Aí a gente vai olhar, a gente quer ser como Davi, rei de Israel, a gente quer derrubar gigantes, mas a gente não quer ser o líder que vai lá e entrega as marmitas. O líder que vai e aceita aquilo que Cristo fala e fala amém. A gente às vezes fala, ai Deus, eu estou sendo perseguido, fulano está me perseguindo, é olho, é inveja por cima de mim. E a gente não entende que isso faz parte. E amém, que Deus abençoe a pessoa se isso está acontecendo mesmo. E, sabe, a gente precisa tirar o foco disso. E lá em 1 Samuel 16, 7 ainda vai dizer, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Cristo, ele não está preocupado com aquilo que você faz. Se você faz ou não faz, com a sua posição, se ela existe ou não, se ela vai existir um dia. Cristo, ele está preocupado com o seu coração. Com o porquê que você quer fazer aquilo que você acha que você tem que fazer.
Não, eu quero ser líder porque eu acho que eu vou ser um bom líder. Cassiano, meia boca, eu consigo ser melhor. Não, eu não... Fulano canta bem, mas eu acho que eu canto melhor. É por isso que eu quero servir, é por isso que eu quero fazer. Porque eu acho que se eu botar a mão ali, vai mudar aquele ministério. Se eu botar a mão naquele lugar, vai ser melhor. Se eu assumisse, aí sim ia acontecer. Cristo não quer isso de você. Ele quer um coração que faz no lugar certo, que faz pelo motivo certo, que é para que Cristo seja engrandecido, não para que você seja engrandecido. Sabe? Que você cumpra o seu chamado não porque Deus quer te dar uma posição de honra, Deus quer colocar uma coroa sobre a sua cabeça. Não. Mas é porque a gente quer glorificar e honrar o nome de Cristo Jesus. Isso é o mais importante. Sabe? Deus, ele não quer te dar uma posição. Ele quer preparar o seu coração. É isso que ele quer fazer. Às vezes a gente acha que a gente precisa de estar em um lugar para que a gente cumpra com o nosso propósito, quando na verdade Deus, ele quer preparar o nosso coração. Vocês já ouviram aquela palavra que falam muito que Deus está preparando a bênção para você, por isso que está demorando? Acho que todo mundo já ouviu, né? Não, está demorando porque Deus está preparando a bênção para você. Não. Isso não é verdade. Cristo está preparando o seu coração para o lugar onde ele vai te colocar para que você cumpra o propósito dele. Isso sim. Esse lugar, ele existe. Talvez Deus queira te colocar numa posição, talvez num cargo, talvez não. Talvez seja só um serviço. Mas ele quer preparar o seu coração para isso. Para que o seu coração não se mova pela forma errada. Porque muitas vezes a gente quer as bênçãos antes da preparação. A gente quer aquilo que Deus pode nos dar, a gente quer a bênção de um cargo, de um ministério, a honra. Nossa, que legal que deve ser pastor, né? Ganha um monte de presente. Nossa, como é legal as pessoas falarem que conheceram Jesus através da nossa vida, né? Mas a gente não quer ser preparado para isso. Porque isso custa. E custa bastante. Mas vale a pena. Sabe? E a gente precisa orar para que Deus não nos dê nada que o nosso coração não esteja preparado para receber. Essa é a minha oração assim de todos os dias. Quando eu e o Cassiano, a gente recebeu, né, a palavra para que a gente fosse líder, para que a gente assumisse a rede de jovens, a primeira coisa que eu fiz, falei, Cassiano, primeiro a gente vai ter que orar. Eu fui orar e eu disse, Deus, eu não quero assumir nada que meu coração não esteja preparado para aquilo. Porque a bênção, ela pode se tornar desgraça para um coração imaturo. Quantas pessoas assumiram uma liderança e de repente corromperam o coração? Tu vai ver o casamento da pessoa acabou, o relacionamento dela acabou, as coisas, sabe, as coisas importantes também que Deus deu para ela acabou com tudo. Machucou pessoas, escandalizou o evangelho, porque tinha um coração imaturo para aquele momento. E foi, Deus, eu pedi muito para Deus, por favor, se for para quebrar, assim, se for para de alguma maneira tomar o meu coração, eu não quero. Levanta, tem pessoas mais capacitadas que eu, com certeza. Não é nem sobre capacitação, mas é sobre um coração. Eu não quero estar com o meu coração no lugar errado, sabe? E que você também possa orar para que antes que Deus te entregue aquilo que Ele vai te entregar, um ministério, pessoas para você cuidar, um serviço para você fazer com excelência, que Ele te dê um coração preparado para lidar com isso, para que você não machuque outras pessoas, para que você não escandalize o nome de Jesus. Gente, a gente pode escandalizar o nome de Jesus por fazer as coisas da forma errada. Isso é muito sério. Gente, a nossa boca, ela tem o poder para abençoar pessoas, mas também de tirar pessoas de dentro da igreja. Esses dias eu fui fazer a unha numa menina, e essa menina, ela estava desviada, e eu sabia que ela estava desviada, e eu, né, tentando uma abertura ali para conversar com ela. E um momento ela me disse assim, eu sinto muita falta de ir na igreja. Não era aqui que ela vinha, era em outra igreja. Ela me disse, eu sinto muita falta de ir na igreja. Naquela igreja que eu ia. E eu, por que tu não volta? Volta pra lá. Volta, tu conhece as pessoas. E ela, não, sabe por que eu não vou voltar? Porque desde que eu saí da igreja eu fiz muita festa, eu aprontei muita coisa. Eu disse, mas volta da mesma forma. Volta, não precisa ter vergonha. As pessoas estão lá preparadas para te receber. E ela disse assim, não, sabe por que eu não volto? Porque quando eu ia e conversava com os líderes, com as pessoas, eu via que eles falavam mal de quem estava fazendo festa. Eles julgavam, eles condenavam. Vocês entendem que eles perderam a chance de ter uma pessoa voltando para Jesus, porque um dia eles não cuidaram o que eles estavam falando, o testemunho que eles estavam dando? E quantas vezes nós não somos essas pessoas?
Quantas vezes quando vem uma pessoa diferente aqui para dentro da igreja, ou uma pessoa que se afasta, nós não somos essa pessoa que fala mal, que julga, fala, vamos ver quanto tempo vai durar. Tá voltando de novo, sabe como é que é, né? Daqui a pouco sai. Muitas vezes a gente é como o irmão do filho pródigo, sabe? Fala, olha aí, tá voltando. Tu tá aí dando de novo tudo pro teu filho e ele vai desperdiçar tudo de novo. Quantas vezes nós não somos essas pessoas, sabe? Quantas pessoas já deixaram de se chegar a nós por um mau testemunho nosso? Por falta de amor do nosso coração. Isso é uma falta de amor muito grande. Porque a gente não entendeu o que tinha de mais importante. Que era a pessoa se chegando, que é o reino de Deus sendo instaurado, independente de qualquer coisa. E me chamou muita atenção isso. Assim como também uma outra vez, eu conversando com uma menina, ela me disse assim, Mari, eu estava desviada, fiquei muito tempo desviada, e quando eu voltei para a igreja, eu recebi um abraço, nossa, que bom que tu está aqui, que fez com que eu permanecesse. Isso falou muito comigo. Às vezes um abraço que você dá pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Pode ser Cristo. Você pode estar sendo usado por Cristo por um abraço que você dá, por uma oração que você faz, por uma mensagem que você anda. Tô com saudade, vamos lá no culto. Nossa, tô com saudade de ti, vamos lá. Nossa, tu é importante para Cristo, tu sabe disso. Mas às vezes a gente quer apontar o dedo, a gente conversa, a gente se fecha num grupo e quer falar mal e quer apontar o dedo, quer falar mal das outras pessoas. Isso é um perigo muito grande. E isso diz muito sobre a motivação do nosso coração. Aonde que está o nosso coração? Qual que é a motivação por trás? Por trás de tudo isso. Sabe, quando que a motivação do seu coração ela é revelada? Quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Quando ninguém está vendo. Aqui, gente, é o lugar mais fácil para você chorar. Aqui tem um ambiente de adoração todo preparado. Aqui tem música que, enfim, que vai fazer com que você chore, vai fazer com que você se emocione. Mas agora você tem essa mesma entrega quando você está só você e Jesus no quarto? Você se entrega da mesma forma que aqui no culto, quando está só você e Jesus no quarto? Você trata as pessoas com generosidade quando não tem ninguém olhando também, ou só quando tem alguém da igreja junto? Para mostrar que você é generoso. Você limpa o corredor lá para sua mãe, ou para o seu pai, ou para sua mulher, sei lá, quando eles não estão olhando, ou é só aqui na igreja para fingir que é uma boa alma? Aí a gente vê a motivação do seu coração. Quando você vem aqui para cumprir a sua escala, você vem reclamando porque não tem ninguém cuidando, e aqui você fala, posta uma foto, servindo a Cristo, que é bom, coisa boa. Cara, qual que é a motivação do seu coração? Tem uma história que eu gosto muito, que é do pastor... Como é que é o nome dele, amor? Do pastor Márcio Valadão, que é o velhinho lá da Lagoinha, né? O tio da Lagoinha lá, o vô. E eu achei sensacional o pessoal contando a história dele, que era o seguinte: tava tendo um jantar para pastores, assim, tinham vários pastores, e aí um pastor mais novo tava ali do lado dele, ele bem quietinho, ele contando, né, o cara, esse pastor mais novo. E aí ele pegou, viu que tava todo mundo conversando, pegou os pratos de todo mundo, recolheu e levou para a cozinha. E voltou. Aí nisso o pastor Márcio olhou para ele e disse assim: pastor, o senhor lavou os pratos? Não, só deixei ali na cozinha. Aí ele disse assim: é difícil servir quando não tem ninguém vendo, né? Ai, meu Deus, se eu tomo uma dessas do pastor Márcio Valadão, meu Deus, não sei o que eu faço na minha vida. Que vergonha, mas é verdade. Às vezes a gente quer levar os pratos e não quer lavar, porque aí lá não tem ninguém vendo. Qual que é a motivação do seu coração quando não tem ninguém vendo? Quanto de Bíblia que você lê quando você não posta uma foto profissional? Será que você tem feito com o coração no lugar certo? Será que no seu coração tem gratidão de não, eu vou cumprir a minha escala hoje? Ou você somente, eu preciso que alguém troque a escala aí comigo para você ficar em casa olhando TikTok ou vendo série na TV? Ou porque você está cansado? Qual que é a motivação do seu coração? Aí tem aquela palavra que eu gosto muito. Lá em Mateus: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto, então seu pai que vem em secreto o recompensará.
Gente, não vai ser eu e o Cassiano que vamos recompensar. Não é a pastora Denise, não é o pastor Mauro, não é o pastor Raiton. É Cristo que vem no secreto. Mas aí para isso você precisa ter uma vida de secreto. E essa é a parte mais difícil. Tem muita gente que eu vejo assim, eu que assim a gente tem investido nessa questão de aprender mais de Cristo, se aprender sobre liderança, porque né, onde a gente investe, às vezes a gente investe em tanta bobagem. É muito importante a gente investir em recurso, mas não os recursos, eu digo o tempo mesmo, é naquilo que a gente vai fazer para que seja engrandecido o nome do Senhor. E a gente, nessas a gente conseguiu aprender com bons líderes, né? A gente estava em São Paulo agora num congresso de liderança muito bom, mas também a gente já, assim, aprendeu com líderes bem, assim, medíocres, para não falar outra coisa. E algo que eu ouço muito de líderes medíocres às vezes é que a gente precisa ser o melhor. A gente precisa ser o melhor ministério de jovens. A gente precisa ser a melhor igreja de Santa Maria. A gente precisa ser o melhor líder. Eu preciso ser a melhor pregadora. Mas não é sobre ser o melhor, sabe? Não é sobre ser o melhor em tudo. Se você precisa ser o melhor em tudo que você faz, é porque você não entendeu sua identidade em Cristo Jesus ainda. É sobre fazer com excelência, com o coração no lugar certo, mas não sobre ser melhor do que o fulano. Não sobre ser uma melhor liderança de jovens do que tal igreja. Não é sobre isso, até porque o reino é um só. Eu não preciso ser a melhor. Eu preciso estar cumprindo meu propósito em Cristo Jesus. E que Deus levante gente muito melhor e muito mais capacitada que eu. Eu não preciso ficar competindo com ninguém, porque eu sei aquilo para que Cristo me chamou. Quem entende a identidade em Cristo Jesus não fica querendo unção de outra pessoa, não. Não fica querendo unção que é do outro, não fica querendo lugar que talvez seja de outra pessoa. Não fica querendo ser o melhor na vida de todo mundo. Gente tem líder que eu vejo com uma necessidade de ser amado, de ser bajulado, que eu fico apavorada como tá faltando Cristo para essa pessoa. E eu falo aqui, o pessoal da célula, principalmente que caminha mais perto, sabe? Não precisa ficar me bajulando, me elogiando, me adulando. Não preciso disso, gente. Eu não me movo por isso. Eu não me movo por elogio. Eu não me movo por bajulação. Eu me movo por agradar o coração de Cristo. Se eu ganhar um presentinho ou outro de vez em quando, show. Se não lembrarem do meu aniversário, amém. Gente, eu já vi líder magoado porque o discípulo não deu parabéns no aniversário. Gente, isso é um problema muito grande. Que lugar que vocês querem ocupar na vida das pessoas? Tem líder que quer ocupar lugar de pai e mãe na vida das pessoas. Que quer ocupar um lugar de autoridade que só pode ser dado a Deus na vida das pessoas. Eu sempre, assim, ó, todo mundo que vem conversar comigo, eu falo, tá, mas isso tu já falou para Jesus? Não adianta vir querer se aconselhar comigo se ainda não orou para Jesus. Principalmente quem já tem mais relacionamento com Deus, que já caminha comigo há um tempo. Porque eu sou falha. Eu posso decepcionar essa pessoa em algum momento. Vou fazer de tudo para que meu testemunho glorifique a Cristo. Mas eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que eu posso decepcionar. Assim como as pessoas também vão me decepcionar. Isso é do jogo, é da vida normal. Mas isso não pode abalar meu coração. Os elogios, a bajulação, nada disso pode mover o meu coração. De forma alguma. Aí eu acabo vendo que nessa de não saber a sua própria identidade, querer unção dos outros, muita gente acaba querendo pegar com a mão aquilo que é Cristo que tem que entregar. Muita gente. Muita gente. Não digo aqui da igreja, gente, mas o Cassiano, a gente acaba tendo relacionamento com líderes de outras igrejas. Enfim, pessoas que servem em outros lugares. E o que a gente mais ouve é as pessoas falando assim, não, eu vou pedir pro pastor para eu virar pastor, porque Deus me falou que eu vou ser pastor. Gente, você não precisa pedir aquilo que Cristo vai entregar para você. Se você tem um bom testemunho, se Cristo falou que você vai ser pastor, se você tem uma vida e um relacionamento com Deus, no momento certo, não se preocupe, você não precisa ficar gritando para ninguém. Cristo vai te colocar nesse lugar. Você não precisa gritar que você é líder para que o seu discípulo obedeça a você. A autoridade ela é algo que Cristo coloca no seu coração. E você não precisa gritar que é líder. Tenho pavor, gente, eu odeio isso. Não, tu vai me obedecer porque eu sou líder. Não, mas é que eu sou líder, eu que decido.
Nunca vão ouvir isso da minha boca, se Deus quiser. Se um dia vocês ouvirem, por favor, me confrontem. E até porque eu não sou perfeita, eu preciso ser confrontada também. Quando vocês verem qualquer erro desse da minha parte, venham e me falem. Porque esse é um perigo muito grande. De quem ainda não entendeu onde está o coração. E aí a gente entra numa questão muito interessante que para que a gente seja líder, para que a gente sirva, primeiro a gente tem que aprender, para que a gente seja líder, a gente precisa aprender a ser liderado, sabe? Eu e o Cassiano, a gente tem para quem a gente presta conta. Eu e o Cassiano, a gente primeiro aprendeu a obedecer a Cristo, para que então a gente fosse líder. Se você não aprendeu a se submeter à soberana vontade de Deus, nem a Deus você obedece. Aí você quer aqui ser líder para que outras pessoas te obedeçam, tá tudo errado. A ordem, ela inverte. Sabe? A gente, antes da gente ser líder, a gente foi muito confrontado. A gente se colocou muito vulnerável para falar assim: Deus, trabalha no nosso coração aquilo que precisa ser trabalhado. Coloca pessoas à nossa volta para nos confrontar. E é ruim ouvir confronto, gente. Eu sei que não é bom. Não é bom alguém falar para você: tu tá errado. Mas como é importante. É importante porque é nesse lugar de confronto que a gente cresce em Cristo Jesus, sabe? A gente, como eu estava falando para vocês, a gente precisa servir a Cristo sem precisar de elogio, sem precisar de ser valorizado. Gente, a gente às vezes ouve muita gente que saiu da igreja: não, eu saí porque eu não era valorizado. Mas por quem tu queria valorização, Benção? Tu queria ser valorizado por quem? Por pessoas. Tu queria ser validado por pessoas. Não, eu saí da igreja porque o pastor e a pastora não iam na minha casa, porque, sei lá, tal coisa acontecia. Meu Deus, que horror, que falta de maturidade grande. A gente não pode fazer por um reconhecimento, a gente precisa fazer por Cristo. A gente vai olhar, por exemplo, lá, pessoal, a gente vai olhar a vida de Abraão, a gente vai olhar a vida de Moisés. E às vezes a gente quer ser como Moisés, que liderou um povo, e a gente não olha a outra parte da vida de Moisés. Sabe? Duvidaram de Moisés. E Moisés nunca tentou se justificar, não. Porque Deus justificava ele. Da mesma forma, a gente não pode se mover por elogio, ou por reclamações, ou por coisas ruins que falem. Porque não é sobre isso. Quem serve para ser valorizado nunca entendeu, de fato, o verdadeiro propósito em Cristo Jesus. Se você quer reconhecimento, se você ainda espera algum elogio, se você ainda busca algo do tipo, você ainda precisa entender o que é o propósito em Cristo Jesus. Outra coisa que a gente precisa entender é que entre a unção e o reinado existe um tempo. Existe um tempo, e esse tempo ele é precioso. Então você já tenha recebido as promessas, mas você pensa: Deus, eu ainda não estou cumprindo. Se você está se relacionando, você já está começando a cumprir, porque Deus está te preparando para esse lugar, para essa posição. Deus ensinou Davi a governar quando ele era rejeitado, quando ele foi perseguido, quando ele foi humilhado. E a gente não vê Davi reclamando. Aliás, ele se lamenta para Cristo ali em Salmos, a gente vê um pouquinho, mas depois, sabe? E Paulo vai dizer algo que eu acho incrível, que ele carregava sobre si as marcas de Cristo. Para que a gente viva e cumpra o nosso propósito em Cristo Jesus, nós precisamos carregar sobre nós as marcas de Cristo. Cristo morreu na cruz, gente. Cristo foi humilhado. Cristo tratou bem Judas, mesmo sabendo que Judas trairia ele. E quando a gente é líder, a gente não trata bem só quem nos trata bem, não. A gente trata bem todo mundo. Nossa, mas fulano fala mal de mim, vai continuar sendo bem tratado. Porque se você trata bem só quem te trata bem, então você é uma pessoa interesseira. A gente precisa carregar as marcas do amor de Cristo. Sabe? Isso precisa ser uma verdade no nosso coração. Se você não quer ser marcado, se você não quer sofrer com essas marcas, então você não está pronto para servir a Deus. Porque isso é muito sério. Lá em Gálatas 6,17: desde agora ninguém me cause problemas, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus.
muita responsabilidade de trazer sobre o nosso corpo as marcas de Jesus, mas é algo que a gente precisa fazer para cumprir o nosso propósito em Cristo Jesus. E a tentação, gente, a tentação do diabo para nos tirar do nosso propósito em Cristo Jesus começa pela nossa identidade. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre identidade, por isso que eu estudo tanto sobre identidade. Porque se a gente não tiver ela bem firmada em Cristo Jesus, a gente perdeu tudo. Lá no deserto, quando Satanás vai dizer: se você és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e tudo mais. O diabo, ele não questionou o poder de Jesus, mas a identidade dele. A identidade de Jesus. Quando a gente cai, quando a gente sabe quem nós somos, a gente não cai na tentação de buscar validação em pessoas, em reconhecimento em coisas ou em oportunidades. A gente não fica atrás dos aplausos. Não. Porque a gente entendeu porque a gente já sabe quem nós somos em Cristo Jesus. Se vão me aplaudir, se não vão, se vão gostar, se não vão, eu estou agradando a Cristo. E para isso a gente vai ter que ter muita intimidade, para ter discernimento, para que Cristo nos mostre aquilo que Ele está gostando e aquilo que Ele não está. Mas quando o diabo ele vai tentar Jesus, sabe o que ele promete para Jesus? Que é muito engraçado. Ele promete os reinos, ele promete o mundo inteiro. Tu vai governar isso aqui tudo, basta tu se prostrar e me adorar. É isso que Satanás diz para Jesus. E é o que muitas vezes a gente quer fazer servindo. Às vezes a gente quer um ministério que vai fazer com que a gente ganhe o mundo. A gente quer um ministério grande, a gente quer fazer coisas grandes, a gente quer, sei lá, pregar para um monte de gente. Sendo que a gente não entendeu. Quem prometeu ganhar o mundo foi o diabo. O mundo é do diabo. A gente precisa, o que a gente precisa fazer para cumprir o nosso chamado não é ganhar todas as pessoas, mas é cumprir com o nosso propósito em Cristo Jesus. Talvez você vai ganhar, você vai se esforçar muito, você vai cumprir com o seu propósito, você vai ganhar 2 pessoas para Jesus. Mas se você estiver debaixo da vontade de Deus, se você estiver sendo testemunha do amor dele, amém, glória a Deus pela sua vida, você cumpriu com o seu propósito. É por isso que você não pode se mover por resultado. A gente precisa viver as marcas do amor de Cristo, as marcas de humilhação, as marcas de rejeição, tudo isso. Mas a gente também precisa começar a amar as pessoas como Jesus amou. Algo que eu peço muito, gente, eu peço muito. Eu sou uma pessoa muito difícil às vezes. Eu peço muito, Deus, me faz olhar para as pessoas da mesma forma, com o olhar de misericórdia que tu olha para mim e que tu olha para essa pessoa. Eu não quero tratar ninguém mal por causa do pecado dela. Eu não quero tratar ninguém diferente pelo que ela fez para mim ou, enfim, fez para alguém que eu gosto. Não, eu quero tratar as pessoas da forma que o Senhor quer tratar. Eu quero amar as pessoas da forma que o Senhor ama. Eu quero olhar para as pessoas com um olhar de amor da mesma forma que tu olhou, da mesma forma que tu olha. Essa é uma oração que eu faço. A gente não pode tratar as pessoas segundo o pecado delas, sabe? Mas segundo o amor de Cristo. E essa é a parte mais difícil. Se você está disposto a ser instrumento nas mãos de Jesus, acredito que todo mundo que está aqui esteja disposto. Então que você comece a construir isso no secreto. Que você peça para que Deus te dê um coração de amor, um olhar de amor, de misericórdia sobre a vida de outras pessoas. Peça para que Cristo trabalhe o seu coração, para que Ele examine o seu coração, para que o seu coração esteja sempre no lugar certo. Porque o seu coração, gente, ele pode ser muito enganoso e pode tirar completamente do seu propósito em Cristo Jesus. Se ele estiver no lugar errado, com a motivação errada. Sabe? Examine o seu coração, mas nem você é capaz de examinar o seu coração, porque você não é bom o suficiente para isso. Eu não examino meu coração, mas eu peço que Cristo examine meu coração todos os dias. Deus, se há uma motivação errada no meu coração, se eu vou fazer isso para me engrandecer, se há alguma coisa, então tira essa oportunidade, tira esse lugar. Então eu não quero isso, porque eu entendi que mais importante do que eu fazer, do que eu mostrar, do que eu testemunhar do relacionamento de Deus, é eu desfrutar da presença dele. E, gente, eu tenho desfrutado dessa presença assim, e tem sido, não sei explicar, não sei nem explicar. Vocês vêm aqui, a gente faz alguns bons anos que a gente vem em todos os cultos de sábado, que a gente serve, bem antes da gente ser líder. Porque às vezes a gente só ficava intercedendo no nosso banco, sentado, quietinho.
Mas muito mais importante que isso, gente, é o que eu construo com Cristo no meu secreto todos os dias, sabe? É no que eu posso desfrutar da presença dele ao longo do meu dia. Muito mais importante do que o que eu faço é o que eu estou sendo, e se eu estou sendo filha, sabe? Que a preocupação do seu coração não seja simplesmente o fazer, mas que seja o ser filho amado de Deus. Que você carregue sobre si as marcas de Cristo, com a responsabilidade de não de anestesiar mentes, né? Hoje em dia a gente vê um evangelho que anestesia mentes, que fala que você vai ter tudo, que você em Deus você pode tudo, que Cristo tem tudo para te dar, porque Ele é o dono do rei do ouro e da prata, enfim. Mas a gente não pode viver para anestesiar mentes. A gente precisa pesar a mente das pessoas com a verdade do evangelho e aí confortar elas com a graça de Deus. A gente precisa. Preguem a verdade, falem de Jesus, falem sobre o pecado, mas mostrem que existe uma graça, uma misericórdia que faz tudo mudar, tudo ser diferente.